Olá, pessoal, tudo bem? Eu já estou aqui na clínica com o Dr. Danilo Magnani Bernardi e ele é neuro. E eu vim aqui por motivo de uma pergunta de uma pessoa que passou por um AVC isquêmico leve. Sempre no oferecimento de Cooperativa Sicredi. Quem coopera, cresce. A nossa cooperativa é Vale do Piquiri ABCD, Paraná, São Paulo. Então, precisou, está aí. Oftavita, Hospital Oftalmológico, Dr. Augusto Legnani Neto, Dr. Paulo, Dr. Caio, vários profissionais por lá. E sempre com muitas novidades. E conosco, Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Eu vou ler a pergunta para vocês, assim vocês também ficam sabendo mais ou menos se passou alguma coisa assim, o que pode acontecer, o que não pode acontecer, tá bom? Esta pessoa tem 79 anos, recém-completado. Eu cuido da minha alimentação, faço exercícios físicos, não tenho pressão alta, eu cuido do colesterol, ela tem problema de colesterol, mas ela procura controlar. E tive um AVC isquêmico leve no domingo de manhã. E está falando um pouquinho enrolado, né? Não totalmente. E a preocupação, eu corro o risco de ter outro? Agora o doutor Danilo explica. Tudo bem, meu amigo? Tudo bem. Olá, obrigado pelo convite. Tudo bem. Com relação à pergunta, sim, ela tem o risco de ter outro... Risco grande? Ela deve passar com um colega que atendeu, o médico, né, e tentar investigar a causa desse primeiro AVC. Baseado na causa, a gente sabe esses riscos. Mas ela citou ali alguns fatores de risco que, assim, louvável da parte dela o controle que ela faz. Nós sabemos que no AVC isquêmico, o derrame tem dois tipos, o hemorrágico e o isquêmico. O hemorrágico é que estoura um vaso na cabeça, né, um sangramento dentro da cabeça, e o isquêmico é que um coágulo entope um vaso do cérebro, né, fazendo dano. Então ela citou a pressão alta, citou o sedentarismo, tem ainda o sobrepeso, da dieta, acredito que ela esteja falando da restrição do sódio, do sal, né? Além disso tem a glicemia, que é o diabetes. Então ela falou alguns fatores de risco extremamente importantes. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a pressão alta controlada já diminui 50% o risco de AVC isquêmico. A pressão alta, mais o colesterol e mais o diabetes, a glicemia, controlados, diminuem quase 90%. Mas não existe o 100%. Então, ela diminuiu bastante o risco. Ela deve ter um outro problema, talvez um problema cardiológico implicado na situação. Ela vai ter que investigar, mas ela certamente, se ela não se cuidasse, ela teria tido esse evento numa idade mais precoce. E acontece com jovens também? Pode, realmente depende dos fatores de risco. E cada vez mais esses fatores de riscos os jovens estão mais suscetíveis, né? E trazendo AVC numa idade mais jovem. Por quê? Por motivos cardíacos? Também, mas o sedentarismo, o tipo de dieta com muito sódio, colesterol, o sedentarismo e o descuidado na rotina, né? Aquela rotina cansativa, estressante, suscetível ao aumento da pressão, né? Tem o histórico familiar também, a influência genética que ela pode ter nessa situação, que não é modificável, pode ter uma influência em alguns fatores de risco aí que não são modificáveis, né? Mas eu acredito, no caso dela, que ela vai diminuir esse risco. A partir do momento que ela teve esse AVC, esse derrame, ela deve estar usando um remédio antiagregante, né, um remédio para afinar um pouquinho o sangue, e mais um remédio para o colesterol, para estabilizar as placas. E isso aí já diminui em mais de 20% o risco dela ter um outro. Mas recomendo que ela procure o especialista, né, para investigar qual foi a causa real, né, a causa principal, para trabalhar isso e evitar, diminuir o risco de um novo evento. Como aconteceu com ela, assim, que ela é uma pessoa sozinha, então não deve deixar mais ela sozinha, mas sim ter companhia. O AVC tem uma situação
no Brasil, que eu devo salientar, em relação à cultural. Nós temos um tratamento para AVC, que é uma medicação que pode ser aplicado até 4 horas, 4 horas e meia, depois que começou. Ela pode ajudar a dissolver esse coágulo em alguns casos e pode melhorar. Uma tendência cultural nossa é ficar esperando, ver se passa, tomar um chazinho, tomar alguma medicação, ver o que acontece. Esse é um tempo perdido, né? E que poderia ter tido uma influência grande. Então, o paciente sozinho ali, talvez tenha que ter um acesso fácil ao SAMU, um acesso fácil, talvez, a um contato com a vizinha, para, num evento, né, ter um socorro mais rápido. Agora, no caso dela, que foi foi leve, mesmo assim também é prejudicial? Não deve demorar o atendimento? Sim, não tem como saber se vai ser leve, grave, né? Então, teve um sintoma, perdeu a força, um formigamento um formigamento, uma falta de sensibilidade num braço, numa perna, num lado do corpo. Você falando isso, eu lembro. Ela falou que ela foi levantada da cama, ela caiu porque a perna não aguentou. Uma perna. Uma dor de cabeça muito forte, de início agudo, início súbito, uma dificuldade para falar, uma vertigem, uma tontura muito forte também, que não é acostumado a ter, sabe? Então tem alguns sinais diferentes e o AVC ele dá assim, é rico, são sinais que fogem de um resfriado, de um quadro habitual que você pode relaxar, né? Então, na iminência de um sinal neurológico, tem que procurar atendimento médico. Agora, quem está por perto também não vai desconfiar que é um AVC, né? Um derrame cerebral, como falam. Acho que a partir do momento que a pessoa for tentar falar, que começa a falar enrolado, né? Não, mas a pessoa vai perceber, né? O próprio paciente vai perceber e ele vai... logo ele é fácil de identificar, assim. Na presença de um familiar que já conhece a pessoa, reconheceria fácil também a diferença. Agora, num socorro, por exemplo, né? Vamos chamar a SAMU, daí vai para o hospital, vai para o pronto-socorro, um clínico vai examinar ela e tem que ter um neuro junto ou um clínico geral atende? Não, na emergência ela vai ser atendida pelo clínico, tá? Mas o nosso município ele é servido um serviço de especialidade em todos os hospitais, então o paciente é atendido no hospital, imediatamente a equipe que está de plantão de clínica já aciona os especialistas e já começa todo o trâmite de tratamento, já começa na admissão. O especialista ele vai corroborar, a gente recebe a imagem, que é uma forma bem mais rápida hoje, né? A gente já recebe a imagem e já vai orientando, enquanto a gente não está no local, já vai orientando antes. Mas isso, em qualquer um dos hospitais aqui de Umuarama, isso já é feito. Agora, a partir desse momento também, com certeza, já fica internado, já começa a fazer exames como eletro, alguma coisa assim, uma ressonância? Existe um protocolo do Ministério da Saúde. Então, um paciente com suspeita de AVC, ele chega e vai fazer aqueles exames. A ressonância não está incluída nele inicialmente. Seria um exame de imagem, de emergência seria uma tomografia, que é um exame mais rápido. Então, você faz a tomografia, diferencia entre o isquêmico e o hemorrágico, e aí vai mudar o protocolo, vai seguir o curso baseado na resposta ali da imagem. Agora, o hemorrágico, doutor, isso atinge a cabeça toda, não? Então, tem uma variação grande também. O hemorrágico, basicamente, a gente pode dividir entre intraparenquimatoso, que é no cérebro propriamente dito, que é o vinculado à pressão alta, que é a grande maioria, e a hemorragia subaracnoide, que é o termo médico, para aquele sangramento que fica ao redor do cérebro, não dentro dele, que esse é gerado pelo aneurisma, na maioria das vezes. Todos eles são desastrosos, são catastróficos. Alguns, inclusive, têm a necessidade de uma intervenção cirúrgica. Mas aí é individual, depende do volume, depende do tamanho da hemorragia.
Você é um neuro muito respeitado. Eu sempre falo que uma vez eu vim aqui para entrevistar ele, tinha gente lá do Mato Grosso, lá de Rondônia. Quando acontece o hemorrágico, por exemplo, a cirurgia é uma cirurgia geralmente de sucesso, a pessoa fica bem ou não? Então, depende das condições que o paciente chegou, né? Eu digo que o dano maior, ele é feito, no caso do AVC hemorrágico, né, do derrame hemorrágico, o dano maior já é feito na hora, tá? Então, a cirurgia para o AVC hemorrágico é para a gente conservar a vida, não é para sequela. Então, a cirurgia é quando o volume é tão grande que vai evoluir vai falecer, né, com óbito. Então, a gente intervém nesse ponto. As sequelas, elas são definidas no momento que acontece o dano cerebral. Então, a cirurgia não é para sequela. Então, dependendo da sequela inicial, a manifestação inicial, esse paciente ele vai ter, mesmo depois da cirurgia, ele vai estar naquelas condições também, aqueles déficits. E aí a recuperação é uma outra etapa, lenta, e se vai ter uma resposta completa, parcial, depende do dano que foi naquele momento. Então aí nós não temos como avaliar isso, ponderar inicialmente, tem que esperar e ir avaliando numa forma dinâmica. E a fala enroladinha? Então, a fala depende da localização do cérebro. O cérebro, cada pedacinho dele tem uma função. Tem uma função que tem a ver com a articulação da fala, então ela pode estar falando enrolada por um problema ali, né, nesse ponto, a gente chama de disartria, ou pode ser uma afasia, que é uma área do cérebro que ele trabalha a linguagem. Então, às vezes a pessoa não entende o que a gente está falando, ou ela entende e não sai o que ela quer dizer. Então aí eu tenho que avaliar a paciente para dizer qual desses tipos ela vai se encaixar, né? A imagem pode dar essa sugestão também, mas a consulta, a análise neurológica que seria mais efetivo. Que geralmente quando as pessoa que não é muito comum, né, ter dor de cabeça. Tem pessoas que eu conheço há 60 anos que nunca reclamou de dor de cabeça. E de repente reclama de dor de cabeça. Você acha, doutor, que isso pode ser um sinal? Sim. Uma pessoa, quando chega no consultório uma pessoa que me fala que tem dor de cabeça há muito tempo, tem várias vezes ao mês, e é na mesma intensidade, as mesmas características, isso me deixa muito tranquilo. Agora, uma pessoa que nunca teve dor, ou não há muito tempo e de repente tem uma dor muito intensa, isso é um mau sinal que pode cursar até com uma hemorragia cerebral. O aneurisma, que é o mais famoso, ele não dói à medida que ele cresce, ele só dói quando ele estoura, então ele não avisa, né? Não avisa a presença dele, só quando quando ele estoura. Mas a pessoa, geralmente um aneurisma, ele tem um histórico de pressão alta, então começa a ter uns picos de pressão alta, já tem um aviso para a gente de forma indireta, né? Não vai acontecer do nada, o índice de um rompimento, de uma hemorragia sem pressão alta é baixíssimo, né? Então, se a pessoa controlar a pressão, está com dor de cabeça muito forte, a pressão está boa, dá para dar uma pensada, mas o ideal é que uma dor de cabeça diferente do habitual, que ela procure atendimento médico, de preferência de emergência, não é marcar consulta não, para semana que vem, alguma coisa assim, ir para procurar atendimento. A partir de que momento que podemos considerar uma pressão alta para pessoa de idade? Então, o ideal é fazer cada um saber conhecer o seu corpo, ver qual que é a sua média, a sua oscilação. Mas a gente limita em 14, a pressão mais alta, como aceitável. Então, tô dentro. 12 por 9, 12 por 8, tá ótimo. Tá bom, não parabéns, tá? Agora, e para os jovens? É mais ou menos isso? É melhor simplificar e fazer o corte em 14 mesmo. Porque aumentou um pouquinho, né?
primeiro. Sim, comentou, né? isso conforme vai saindo conforme vão saindo alguns estudos, os protocolos vão tendo algumas variações, mas esse nível aí é um nível que a gente já tem experiência e já um respaldo a longo prazo aí é melhor manter. Doutor, eu vou deixar você bem à vontade para você dar aquele recado aí para o pessoal de casa e também, né, os cuidados que muitas vezes nós não damos importância para certas dores, né? Sim. Como você citou aí, a dor de cabeça é um sinal que tem que ser investigado. A dor de cabeça, eu já disse em uma outra oportunidade, não deve ser feito automedicação. Você pode cronificar uma dor de cabeça e mascarar uma doença maior. Que geralmente acontece. Sim, exato. É a rotina. Mas o que a ouvinte questionou, na verdade, apesar do que aconteceu com ela, eu ainda acho que o estilo de vida que ela fez, a idade que ela tem, ela teve sucesso. Ela conseguiu minimizar tudo com o que poderia ter acontecido com ela, poderia ter sido mais danoso, sabe? Então, manter aquele mesmo que ela sugeriu. Evitar sedentarismo, cuidar da alimentação, né? Diminuir o sal da dieta, cuidar do colesterol, da glicemia, né? O estresse, obviamente, é aquilo que nos acompanha. O estresse também top veia, né? Sim, evitar o tabagismo. Esses cuidados você já vai diminuir muito a chance de ter um evento tanto isquêmico quanto hemorrágico. Eu não te perguntei, a pessoa que é acometida por um AVC, ela pode continuar fazendo exercício físico? Deve. Não imediatamente, óbvio, né? Ela vai ter um período de reabilitação. Durante os primeiros 3 meses são essenciais. Ela vai estar passando, dependendo, claro, da sequela, né? Com fisioterapia, fono, todos esses cuidados. E à medida que ela vai estabilizando a parte cardiovascular, ela tem que iniciar. Essa é uma medida preventiva, né? Ela vai... mesmo depois do evento isquêmico, mesmo do ocorrido, ela volta, tem que ter os mesmos cuidados. Tá? Então, é um fator protetor, a atividade física ela vai voltar. É claro que o médico ele vai avaliar a causa, a parte cardíaca, ver o que aconteceu e liberando conforme o problema, né? É individualizado, mas sim, todo mundo deve ter um grau de atividade física. Muito obrigada, que Deus abençoe grandemente e até a próxima. Amém, obrigado pelo convite. Oi gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante o ano inteiro e no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar! Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires, chegando mais uma vez nesse dia, diretamente da TVUP, a TV paranaense, a TV feita por você. Hoje nós estamos com a doutora, pela primeira vez no programa da Tamires, diretamente de Foz do Iguaçu, que é a doutora Liana Maria Tavares Genovese. Tudo bem contigo, doutora? Tudo bem, Tamires, obrigada pelo convite. Agora nós vamos falar então desse probleminha de saúde também tão temido que as mulheres sofrem. Eu ouço mais queixa das mulheres. Eu não sei se é as mulheres que são mais acometidas ou os homens também, né? Que é a fibromialgia. E daí, doutora? Fique à vontade, fale para todos. Então, a fibromialgia é também um tipo de reumatismo, mas não é uma doença autoimune. O sintoma central é a dor difusa, que pode começar localizada e depois se expandir. Então, associada à dor, a gente tem também alteração do sono, que também é um sintoma central. O paciente pode até dormir,
mas acorda muito cansado, acorda como se não tivesse dormido. Além disso, alterações, distúrbios do humor. A gente vê muito o quê? Sintomas depressivos e de ansiedade. Então, o que acontece na fibromialgia é um desajuste na região que percebe o estímulo na pele. Então, a pessoa ela tem um estímulo, um abraço, às vezes, um toque mais forte e ela já sente aquilo como dor. O problema está no sistema nervoso central, na percepção dolorosa. Então, tudo é visto como dor. Então tem um desajuste entre os neurônios, eles não estão conversando bem e por isso o paciente apresenta o quadro. Além disso, também ele pode apresentar um quadro de fadiga, de cansaço e realmente é muito mais comum em mulheres, mas pode acontecer em homens também e até em crianças e adolescentes, mas é mais frequente em mulheres na faixa etária ali de 30 a 60 anos de idade. Mas é sempre importante fazer o diagnóstico diferencial. Então, doenças como hipotireoidismo, hiperparatireoidismo podem simular uma fibromialgia. Além disso, doenças autoimunes como artrite reumatoide, como o lúpus, pode vir também, a fibromialgia vem associada a essas doenças, entende? Então a fibromialgia pode se associar a outras doenças, então ela pode acontecer sozinha, como ela pode vir junto com outras doenças e tem que fazer diagnóstico diferencial. Uma coisa muito importante na fibromialgia, a gente não tem um exame, nem laboratorial, nem de sangue, nem de urina, nem de imagem, nem ressonância, nem tomografia que faça o diagnóstico. Então a gente precisa da conversa com o paciente, que a gente chama de anamnese. As queixas. Isso. A gente colhe toda a história clínica do paciente, tudo que ele já fez e a gente examina. Então, examinar o paciente, colocar a mão no paciente, examinar completamente é extremamente importante na reumatologia, ainda mais na fibromialgia. Os exames são complementares para a gente até descartar outras doenças, entende? Agora, doutora, você está falando assim, eu fico pensando, e quem tem o diabetes tipo 1 e a fibromialgia junto? E daí? Fica mais difícil, né? Mas pode acontecer. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune também, assim como a artrite reumatoide, tá? A fibromialgia não é doença autoimune. Então, só tem que a gente não achar que tudo é autoimune. A fibromialgia não é autoimune, é uma doença que acontece essa sensibilização central dentro lá do cérebro. Então, ela não é uma doença psicológica, tá? Ela realmente existe. Só que o problema dela não está na periferia. Então você não vai ver inflamação nas juntas. Apesar de você sentir muita dor na carne, parece que a dor está dentro do osso. Tem algumas pacientes que falam que o osso está podre, a carne está podre, está estranho, dói demais. Se aperta, dói. Isso, mas a fibromialgia não vai provocar inflamação, não vai provocar artrose. Entende? Mas o que acontece? Uma tendinite na mão pode o quê? Piorar a fibromialgia. Essa dor crônica aqui na mão pode piorar a fibromialgia. Além disso, uma artrose do joelho não tratada piora a fibromialgia, né? Então a gente tem que tratar as outras coisas que o paciente traz também. Por isso que uma visão ampla do todo do paciente a gente precisa ter na reumatologia. E fatores o que? Emocionais são gatilhos para piora da crise. O que eu tenho visto muito agora é o que? Tá tendo uma epidemia de dengue, infelizmente, na nossa região. Isso. Então, quem pega dengue e tem fibromialgia, piora o quadro da fibromialgia. Entende? E às vezes o paciente tem uma dengue meio assim, sem muitos sintomas. Teve febre um dia, nem percebeu e acha que aquela dor toda é da fibromialgia. E às vezes não, é da dengue. Então, nesse momento crítico de dengue, se você está sentindo muitos sintomas no corpo, a gente sempre tem que desconfiar. Será que não é dengue nesse momento? Será que não teve dengue agora? Que foi o gatilho para a piora da fibromialgia. Diz que o corpo dói todo, diz que dói juntas. Você tem febre, você tem muita dor de cabeça. Isso, mas na fibromialgia não tem febre. Mas às vezes o paciente com dengue tem uma febre muito baixa, não percebeu. Sim, sim. E aí a dengue é o gatilho para piorar a fibromialgia.
E aí o tratamento da fibromialgia, um tratamento tem que ser multiprofissional, não é só o reumatologista. A gente precisa que esse paciente faça atividade física regularmente, principalmente aeróbica. Então, bicicleta, caminhada, hidroginástica. Só que o paciente sempre me fala assim, comecei a fazer, mas piorou a dor, doutora. Então, como é que a gente acompanha esse paciente? A atividade física na fibromialgia, ela tem que ser lenta e gradual no início. Então, você não pode começar uma atividade física muito intensa. Vou começar a fazer uma caminhada de 1 hora. Não vai dar certo. Então, a gente começa com um limite, um tempo menor e vai progredindo ao longo do tempo, entende? E não é só atividade física, a gente tem um tripé de tratamento. Atividade física, medicamentos e psicoterapia, principalmente a terapia cognitivo-comportamental, que a gente tem evidência clínica, tá? Em relação ao tratamento, a gente usa como classe de medicações, principalmente os antidepressivos, mesmo se o paciente não tenha sintoma depressivo. Por quê? Antidepressivo é capaz de melhorar essa conversa entre os neurônios. Lembra que eu falei que o problema está na conversa aqui dos neurônios? Ele melhora essa conversa, a percepção dolorosa diminui. E a atividade física, o que ela faz? Ela age lá dentro do cérebro, melhora a conversa. E por que da psicoterapia? Porque a gente já sabe que os gatilhos emocionais, eles são fatores de piora, de crise. Agora, doutor, natação é bom? É maravilhoso, é uma atividade aeróbica, ajuda bastante para quem gosta, né? A questão toda que eu sempre falo, tem que gostar do que está fazendo, assim, preferencialmente, né? Porque aí você diminui as chances de você não ir, né? Mas se você não gostar de nada, tem que fazer assim mesmo. Sim, verdade, porque a hidroginástica, eu acho que ajuda bastante também, porque absorve os impactos, né, do seu exercício na água. E depois tem muitos aparelhos também na água que te ajuda. Eu gosto de fazer isso em casa, faço sozinha, né, mas eu gosto, a gente se sente tão bem depois. Muito bom, principalmente só que dá fome depois, dá, né, doutora? Esse é o problema, né? Igual maçã, a gente come maçã para passar a fome, dá fome. Então, assim, a hidroginástica é muito bom porque, principalmente nesse paciente que ela tem uma artrose de joelho, por exemplo, né? Lembra que eu falei que a artrose de joelho é um problema no paciente com fibromialgia? Porque ele vai ser gatilho de piora da fibromialgia, essa dor crônica persistente nesse joelho, e vai diminuir a capacidade dela fazer atividade física, porque dói o joelho. Então, na água é muito bom porque não tem o impacto. Nem durante e nem depois. Mas a água de preferencialmente quente, aquecida. Porque a água fria faz o quê? Contratura muscular e vai sentir mais dor. Hoje a fibromialgia resolveu me atacar. O que fazer, doutora? Então, primeiro o diagnóstico. A gente precisa do diagnóstico. Então, se você tem... Para ter certeza do que tem. Sim, pra gente tratar direito, né? E tratar direitinho. Se você tem dor difusa pelo corpo há mais de 3 meses, alteração do sono, alteração do humor, fadiga, que é esse cansaço que não melhora, procure atendimento, preferencialmente o reumatologista, para a gente tratar esse paciente. E é muito importante a educação em saúde. Então, a família tem que saber da doença, não achar que é problema psicológico, porque isso é muito difícil para o paciente achar que é coisa da minha cabeça, eu inventei isso, e não é verdade. É uma doença de fato e tem tratamento. Bom, eu quero te agradecer. Muito obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada. Seu trabalho. E manda um beijão pro seu filho. Ela tá um menino lindíssimo, um modelo. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. A qualquer momento eu volto com mais um especialista, mais um profissional da saúde, deixando o seu recado e, claro, deixando vocês um pouquinho mais cientes, às vezes, do que você está sentindo, aqueles sintomas, né? Beijo grande, que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Oi, gente, eu sou a Ana Castela e eu vim contar que tá chegando a promoção Poupança Premiada Sicredi 2024. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Tem sorteios semanais durante o ano inteiro e no final do ano sempre é uma bolada. Minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Pra participar é simples. Depositou, ganhou o cupom da sorte pra concorrer. Faça como eu, bora poupar!